Vamos orar? Jesus, ministra o nosso coração, Jesus. Fala conosco. Derrama o óleo do Senhor aqui. Obrigado por quem já foi renovado. Obrigado por quem o Senhor vai renovar. Nós te amamos. Manifesta a sua presença aqui, Senhor. Nos liberta. Muda, por favor, muda. Muda o nosso estado, Senhor. Muda, Senhor. Muda a nossa postura, muda o nosso coração. Muda, mexe coisas, muda de fato as coisas dentro de nós aqui. Move as coisas dentro de nós, Espírito Santo. Nós declaramos que nós precisamos de você. Nós precisamos de você, Espírito Santo. Reina, reina, reina. Mexe em tudo, organiza as coisas, bagunça as coisas, Senhor. A gente é carente de sentir a sua vida fluindo dentro de nós. A gente é carente de sentir que está acontecendo essa relação. Nós temos essa carência de sentir que, de fato, nós temos uma amizade com o Senhor nosso Pai. Nós somos carentes disso, Deus, de sentir que o Senhor faz parte da nossa vida de maneira ativa. A gente é carente de perceber isso, que o Senhor está conosco, nos amando. Nós somos carentes do Senhor, Jesus. Todos nós pecamos e carecemos da sua glória. Somos carentes, somos muito carentes, Jesus. Nós declaramos isso aqui agora. Somos carentes de você, Jesus Cristo. Eu oro, Senhor. Se você tem dificuldade para se concentrar, eu quero pedir para você pôr a mão na sua cabeça agora. Eu quero orar por você. Eu quero orar, Jesus, por todo mundo aqui nessa noite, Pai, que tem dificuldade de focar, de dar total atenção, porque o Senhor quer ministrar o coração dos seus filhos, o Senhor quer agir. E se a gente se distrair, a gente perde, Deus. Então nós oramos, abençoa a nossa cabeça, Deus. Abençoa-nos, Deus. A gente quer olhar só para o Senhor agora, que o celular não distraia ninguém, Senhor. Que pensamentos vagos não roubem a nossa atenção do Senhor. O Senhor está aqui, Jesus. O Senhor está aqui nesse lugar. Nós não queremos perder isso por nada. Seja entronizado aqui, Jesus. Que seus anjos protejam esse lugar aqui, que seus anjos ministrem. Flua aqui, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos em Reis, queridos, e a gente está estudando a história de Israel. Semana passada a gente falou do rei Josafá. E tem um outro rei muito bom, eu quase optei por pregar em cima dele, que é o rei Ezequias. É um rei muito bom, que trouxe um avivamento para Israel também, no reino de Israel. E decidi, não. Deus moveu no meu coração, foi para a gente ir em Israel. Josafá é do reino do sul, de Judá. A gente vai voltar para Israel, reino do norte. Então, já faz umas 4 semanas a gente prega um sermão sobre o reino do sul, um sermão sobre o reino do norte, um sermão sobre o reino do sul, outro sobre o norte. Hoje a gente vai voltar para o norte e a gente vai falar do último momento do reino do norte, antes do exílio assírio. Existem algumas coisas na Bíblia muito básicas que a gente precisa entender para entender a Bíblia. E hoje eu quero explicar para você poder ter facilidade para ler o Antigo Testamento, porque a maioria das pessoas olha o Antigo Testamento e pensa, meu Deus, não faz sentido isso aqui, é muito estranho, o que é isso? É o rei não sei da onde, e aí Judá, e Israel, e confunde a cabeça das pessoas, né? Aí você vai lá para Isaías, você vai para Jeremias, 50 capítulos, aquela coisa lá, e aí você olha os profetas pronunciando sentença sobre Tiro,
sentença sobre o Egito, sentença sobre Israel, sentença sobre Jerusalém. E você pensa, o que é isso aqui? Não faz sentido esse texto. E aí dá uma bagunçada na cabeça e a gente desiste. Esses profetas aqui é muito complicado, né? Aí você chega nos profetas menores também, aí você pensa, nossa, eu não estou entendendo do que eles estão falando, para quem que eles estão falando, o que está acontecendo. Então, eu vou tentar falar rapidamente o que aconteceu e a gente vai ver sobre os últimos momentos do reino de Israel do norte, antes do exílio, e eu quero explicar para você entender o que aconteceu historicamente, para fomentar você, porque quando a gente entende a história de Israel, dá vontade de ler a Bíblia, gente, sério, estudando essa semana sobre a história de Israel, nossa, teve um dia que eu fiquei com vontade de ler todos os profetas, porque você começa a relembrar e pensar, meu Deus, agora eu entendi. E aí a história cativa a gente. Então, eu quero pedir para você abrir lá, você já abriu, né? Em 2 Reis 15, eu vou ler versículo 16 ao verso 20, e depois 19 ao 30, 29 ao 30, desculpa. Tá, vamos lá. 2 Reis 15. Talvez o tema desse sermão seja os efeitos finais da idolatria de Israel. Então, capítulo 15 de 2 Reis, verso 16. Eu vou ler na NVT, que eu já disse, né? A gente está investindo bastante nessa versão da Bíblia. NVT, nova versão transformadora, eu vou ler nela, ela diz assim: nessa ocasião, Manaém destruiu a cidade de Tapuá e seus arredores, até Tirza, pois seus habitantes se recusaram a entregar a cidade. Matou toda a população e rasgou o ventre das mulheres grávidas. Esse é um rei de Israel. Manaém, filho de Gade, começou a reinar em Israel no 39º ano do reinado de Uzias, rei do Judá. Então, essa menção, só um parênteses aqui, é para a gente se localizar. Então, quando o rei Uzias, que é rei de Judá, que é a parte de Israel no sul, estava no 9º ano do reinado, Manaém começou a reinar no norte. Então você vai ver essas menções. Judá é metade para baixo de Israel. Na verdade é a parte mais embaixo. E Israel é a parte de cima do reino que está dividido. Eu não consegui um mapa exatamente idêntico. Já a gente vai ver o mapa para você ter uma noção. Verso 17. E aí Manaém reinou em Samaria por 10 anos. Verso 18. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Durante todo o seu reinado, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Verso 19. Então, Tiglat-Pileser, repete comigo, Tiglat-Pileser. Olha lá, de novo, Tiglat-Pileser. De novo, Tiglat-Pileser. Esse cara aqui é um cara importante para a nossa mensagem de hoje. Talvez eu fale mais o nome dele do que o nome de Jesus. É porque Jesus não está no Antigo Testamento, então eu não vou falar o nome de Jesus mesmo. 19. Tiglat-Pileser, rei da Síria. De onde que ele era rei? Como que era o nome dele? E ele era o quê? Muito bem. O que ele fez? Ele invadiu a terra de Israel. Quem que reinava em Israel? Manaém. Manaém reinava em Israel, Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu Israel. Contudo, Menahem lhe pagou 35 toneladas de prata, a fim de obter seu apoio e firmar-se no poder. Manahem extorquiu esse valor dos ricos de Israel e exigiu que cada um contribuísse com 600 gramas de prata para o tributo pago ao rei da Síria. Assim o rei da Síria parou de atacar Israel e foi embora. Verso 29. Se você dá uma olhadinha aí nesses títulos em negrito, depois de Menahem, o rei é Pecaías. E depois de Pecaías, Pecaías é assassinado por Peca. E aí o rei vira Peca. Então no verso 28, pode ser do 28. Rei Peca fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. 29. Durante o reinado de Peca, quem que apareceu de novo? O que ele era? O que ele fez? Novamente atacou Israel. E conquistou as cidades de Ijon, Abel, Bet, Maaca, Janoa, Quedes e Azor.
Também conquistou as regiões de Gileade e da Galileia. Já ouviu falar da Galileia? Sim, Jesus da Galileia. 700 anos depois. E todo o território de Naftali. E o que ele fez? Levou os habitantes cativos para a Síria. Era até onde a gente lê. Verso 30. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e os assassinou. E começou a reinar Israel no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Então Tiglat-Pileser apareceu aqui 2 vezes nas nossas leituras. Quem que ele é? Quem que ele é? Quem que ele é ele? Lucas, põe aquela fotinha mais colorida que é o mapa atual. Então vamos lá para a gente entender. Vou te ajudar aqui para você ter uma noção. Se você quiser fazer anotações na sua Bíblia, pode te ajudar. Então, o que é o verde aqui? Egypt. Egito. Graça. Alguém sabe onde está Israel aqui? Exatamente, Little Johnny. É o amarelinho em cima do Egito ali, ó. Tá vendo aquele amarelinho ali em cima do Egito? Aquela pontinha desse tamaninho? Então, Israel é desse tamaninho, gente. Se você não sabia, Israel é desse tamaninho. Até hoje. Lá está Israel. Então, você imagina na sua cabeça que tem um risquinho ali em Israel. Alguém tem um laser aí? Tem? Uma varinha pode ser, não. Então você imagina uma linha divisória ali em Israel, amarelinho, metade para baixo Judá, mais embaixinho ali, Judá. E de metade para cima Israel. Aqui onde hoje é a Arábia Saudita, Iraque, Irã e Síria. E a Turquia lá em cima, certo? Esse é o mapa atual, mais ou menos atual. Mar Vermelho aqui, lá o Mar Mediterrâneo. Agora a gente vai para o mapa desse período aqui, que a gente está lendo a Bíblia. Mais ou menos isso aqui. Então, o Egito continua aqui, ele não saiu. Só que, nesse período, o Egito, que é 1450 anos de Cristo, que é bem antes desse período nosso. Esse período nosso é 800 anos de Cristo, tá? Então, o Egito, no texto que a gente está lendo, o Egito não dominou Israel, já não estava mais conquistada aquela parte. Então, você imagina, isso, no mouse ali, é Israel, ó. Imagina que é outra cor, tá bom? Então, Egito aqui. Agora você vê o verdinho ali. Consegue ler? O que é ali? Assíria. Então, Tiglat-Pileser veio da onde? Do verdinho, da Assíria. E ali embaixo, o roxinho, o GLS é o quê? O que é? O que é o roxinho, gente? Babilônia. Quem que vai estar ali depois? Nabucodonosor. Agora eu vou te explicar para você entender o Antigo Testamento e que talvez na sua cabeça era uma coisa com um nó sem fim, assim, cego, nó cego. Eu espero te ajudar. Muito fácil, muito simples. Então, Israel está ali, mais ou menos onde está escrito Tyre. Israel está cercado de vários reinos. Então, Egito, Assíria, Babilônia. E aí a gente tem que imaginar, não está escrito ali, tá? Mas para cá do roxinho é o reino persa. Presta atenção. O povo hebreu passou por vários cativeiros na história do Antigo Testamento. Eles foram escravizados por várias nações. O primeiro cativeiro do povo judeu, qual que foi? Egito. Como que aconteceu isso? José sonhou que ele ia ser acima de todo mundo. Teve uma seca no mundo inteiro. Quando teve a seca no mundo inteiro, José tinha sido vendido pelos irmãos para ser escravo lá no Egito. Ele sobe, porque Deus dá para ele sabedoria, ele sobe no poder, é o segundo mais poderoso no Egito. E aí tem toda aquela história que você vai ler em Gênesis, que todos os irmãos dele, o pai dele, que é Jacó, Israel, José e os irmãos vão para o Egito e eles mudam tudo para o Egito. Passa depois um tempo que José morre,
sobe um rei que não lembrava de José. Todo o povo judeu vira escravo no Egito. Aí Deus levanta Moisés para libertar do Egito. E aí esse é o primeiro cativeiro, escravidão do povo judeu, do Egito. E a primeira libertação através de Moisés. Então Deus liberta o povo de Moisés, através de Moisés, do Egito, e leva eles para onde? Para a terra prometida, que é onde? Ali do ladinho, gente. Facinho de chegar, que leva 40 anos, porque Deus tem que trabalhar no coração do povo, porque o povo é idólatra, tem que morrer uma geração inteira, porque senão eles iam levar a idolatria para a terra que Deus tinha sonhado para eles. Então, eles estão lá. O que acontece quando eles entram lá? Jericó, lembra? Vem com Josué lutar em Jericó. Como que eles conquistam Jericó? Quem lembra? 7 voltas, tocando trombeta, gritando, o muro cai. Eles tomam conta de tudo, começam a matar o povo, e aí Juízes vai falando assim, mata todo mundo, Josué e Juízes, vai matando todo mundo, e vocês vão tomar conta dessa terra. Isso vira Israel. Aí o povo fica instalado em Israel. Aí o que acontece? Tem os juízes. Chega uma hora o povo fala assim, não Deus, mas o Egito, a Síria, a Babilônia tem rei, nós não temos rei, a gente quer um rei também, nós somos uma nação sem rei. Aí Deus fala assim, melhor não ter rei. Vai dar problema. Não, mas nós queremos. Então tá. Vai dizer que eu não avisei. Eles têm 2 reis antes de dar caca. Qual que é o primeiro? Saul, Davi. No terceiro, que é Salomão. Salomão já traz idolatria para a nação inteira. Casa tem 1000 mulheres. Espalha a idolatria pela nação. E aí Deus fala assim, por causa da idolatria, eu vou dividir Israel em 2. Aí divide. Judá no sul e Israel no norte. E aí o povo vai caindo em idolatria e repetindo, aí fica repetindo. Cai nos pecados de Jeroboão, cai nos pecados de idolatria. Chega um tempo que Deus começa a levantar os profetas e fala assim, o negócio é o seguinte, vocês não se arrependem do pecado, então nós vamos fazer o seguinte, vocês vão voltar para a escravidão. Aí o que Deus faz? Por causa da idolatria do povo, Deus levanta um rei assírio, Tiglat-Pileser. E aí ele invade o norte, Israel do norte. 100 anos, 200 anos antes da Babilônia invadir Judá. Então Tiglat-Pileser vai e invade, destrói a Síria, que é a capital de Israel no norte. Israel no norte tem 3 capitais. Uma capital política, que é Samaria, e 2 capitais religiosas, que é Betel e Dan, onde Jeroboão pôs os bezerros de ouro lá para o povo adorar. A capital política é Samaria. Tiglat-Pileser vai, destrói. E ele começa a exilar o povo. Então ele destrói Israel do norte, acabou, do reinado de Oséias, e ele começa a levar o povo cativo para a Síria. Então o povo de Israel vai deixar de existir. A nação de Israel do norte acabou. Simplesmente acabou, gente. Guerra, acabou. Acabou capital, acabou tudo. Foi dominado. A gente já vai ler o texto que vai falar mais sobre isso. 200 anos depois, eu acho que é Nabopolassar ou Nabucodonosor, eu não lembro exatamente com detalhes, que é da Babilônia, vai vir sobre Judá, 200 anos depois, vai ser mais ou menos 586 a.C., e ele vai destruir Jerusalém. Senaqueribe? Ele vai destruir Jerusalém, vai destruir tudo, e aí vai fazer o quê? Diferente do povo da Síria, porque a política do povo da Síria é, a gente destruiu a nação, nós vamos misturar. Aí só pensa em misturar o povo, então nós vamos mandar a gente daqui e trazer a gente de lá só para enfraquecer. Babilônia tem uma política diferente, nós vamos trazer os intelectuais e as pessoas influentes politicamente para a Babilônia, para poder fortalecer a liderança e o governo babilônico. E aí nisso Daniel vai para lá. E aí tudo que você vai ler em Daniel é por causa disso. Acabou Israel, já não existe mais. Foi destruído. Israel no norte e Judá no sul, acabou. Ok? Vocês entenderam, gente? Então, quando acaba Reis, Crônica, gente, é uma outra versão da mesma história. Acaba Reis, acaba Crônicas, acabou. Israel e Judá foram dominados. Presta atenção aqui. É a partir desse momento, quando Israel está começando a ser dominado e conquistado, que você tem os livros dos profetas. Então sempre, agora você tem um pano de fundo para ler os profetas no Antigo Testamento. Isaías,
estava já começando a profetizar antes do reino cair completamente. É no reino de Ezequias. Jeremias um pouco antes também, porque ele começa a falar, gente, acabou. Vocês vão para o cativeiro. Aí o povo começa a torturar Jeremias. Fala assim, esse cara só profetiza coisa ruim. Ele fala, não tem jeito, vocês vão para o cativeiro. E aí o povo vai tudo para a Babilônia. Quando Daniel vai começar a profetizar, Daniel fala o seguinte, eu vi pelas escrituras que Jeremias disse que o cativeiro, a escravidão do povo na Babilônia duraria 70 anos. E eu vi que chegou esse tempo. Então eu comecei a orar para falar, Deus manda a gente de volta. E aí ele começa a orar e começa a profetizar, e aí o povo começa a clamar, e aí o povo vai começar a voltar. No período em que a Babilônia está governando ainda sobre Judá, é o período em que o povo fica lá, cativo na Babilônia. Quando dá 70 anos que chegou a hora deles voltarem, lembra que eu falei que tinha Persa ali, imaginário, do lado da Babilônia? Persa domina a Babilônia. E o rei Ciro tem uma política diferente. A política do rei Ciro é o seguinte, nós vamos devolver todo mundo para a pátria-mãe. E aí o rei Ciro vai lá e manda Neemias e Esdras, pode ir lá reconstruir Israel, porque chegou o tempo da profecia. A história de Esther é a história de um grupo de judeus que foi cativo para a Síria, mas que não voltou. Então, quando você lê Esther, ela está lá na Síria, exilada. E aí você tem o pano de fundo para você ler o resto do Antigo Testamento, porque todos os profetas vão ser mais ou menos nesse período com essa história. Está entendido, gente? Alguém tem alguma dúvida? Talvez eu possa responder. Ótimo. História explicada. Vamos lá. Então, quando a gente olha aqui, Menahem peca, e aí a gente vai ver o último rei, capítulo 17 de 2 Reis. O nome dele é Oséias. Só que presta atenção, gente, aqui, antes da gente ler esse texto. Quando a gente vai ler aqui Oséias, o rei, o Tiglat-Pileser, já estava exercendo um domínio sobre o norte, mas o povo não estava completamente escravizado, o povo já tinha virado uma província, então eles estavam dominados, mas não estava destruído completamente. Presta atenção numa coisa que eu vou falar aqui, depois dessa destruição de Israel e de Judá, Israel nunca mais vai voltar a ser uma nação independente, até 1948, quando o Estado de Israel foi estabelecido. Desde 722 a.C. até 1948, Israel não foi mais uma nação independente. Por quê? Idolatria. Quando a gente olha para 2 Reis 17, Oséias começa a reinar em Israel, ele vai ser o último rei de Israel, do norte. E aí o texto diz o seguinte, Oséias, filho de Elá, começou a reinar em Israel no 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 9 anos, fez o que era mau aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele. Olha lá, Tiglat-Pileser saiu da história por um momento, agora é outro. Salmaneser é o sucessor de Tiglat-Pileser. Salmaneser, rei da Síria, atacou o rei Oséias e o obrigou a pagar tributos. Oséias, porém, conspirou contra o rei da Síria e deixou de pagar o tributo anual e pediu ajuda a So, rei do Egito. Quando o rei da Síria descobriu a traição de Oséias, mandou colocá-lo na prisão. Verso 5. O rei da Síria ocupou todo o território de Israel e durante 3 anos cercou a cidade de Samaria, que era a capital. Por fim, no 9º ano do reinado de Oséias, o rei Assíria conquistou Samaria e fez o quê? Exilou os israelitas na Assíria. Criou assentamentos para eles em Ala, ao longo das margens do rio Abor, em Gozã, nas cidades da Média. Verso 7.
Isso aconteceu porque os israelitas adoraram outros deuses. Pecaram contra o Senhor, seu Deus, que o havia tirado da terra do Egito e o livrado do poder de Faraó, o rei do Egito. Aí o verso 13. Repetidamente o Senhor enviou profetas e videntes para advertirem Israel e Judá com essa mensagem: afastem-se de seus maus caminhos, obedeçam a meus mandamentos e decretos, a toda a lei que ordenei a seus antepassados e que lhes entreguei por meio de meus servos os profetas. Mas os israelitas se recusaram a ouvir. Foram tão teimosos quanto seus antepassados que não quiseram crer no Senhor seu Deus. Rejeitaram seus decretos e alianças que ele havia feito com seus antepassados e desprezaram todas as suas advertências. Adoraram ídolos inúteis, de modo que eles próprios se tornaram inúteis. Seguiram o exemplo das nações ao redor e desobedeceram a ordem do Senhor, para que não as imitassem. Verso 21. Pois quando o Senhor arrancou Israel do reino de Davi, os israelitas escolheram Jeroboão como rei. Mas Jeroboão afastou Israel do Senhor e os levou a cometer grande pecado. E os israelitas continuaram a seguir todos os caminhos maus de Jeroboão. Não se afastaram desses pecados, até que por fim o Senhor os expulsou da sua presença, como todos os seus profetas haviam advertido. Assim Israel foi deportado da sua terra para a Síria, onde permanece até hoje. Verso 24, o rei da Síria trouxe povos da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Assim que chegaram, verso 25, esses estrangeiros não adoravam o Senhor, de modo que o Senhor mandou leões, que mataram alguns deles. Por isso enviaram uma mensagem ao rei da Síria: o povo que o Senhor deportou para as cidades de Samaria não conhece o costume do Deus da terra. Ele mandou leões para destruí-los, porque não conhece suas exigências. Então o rei da Síria deu essa ordem: envie um dos sacerdotes exilados de volta a Samaria. Ele viverá ali e ensinará aos novos habitantes os costumes do Deus da terra. Um dos sacerdotes exilados de Samaria voltou a Betel e ensinava os novos habitantes a adorarem corretamente o Senhor. Verso 33, embora adorassem o Senhor, continuavam a seguir seus próprios deuses. Em 30 anos que a deportação começou a acontecer, Israel foi destruída. Tiglat-Pileser começou a fazer a deportação, lá no reinado de Menahem. 30 anos depois, ia continuando. Então chegava, conquistava e levava um pouco de gente. Conquistava a cidade, tirava os israelitas, trazia gente de outra nação e colocava lá. Aí começava a enfraquecer a nação. De repente tinha mais gente de fora de Israel lá do que o próprio povo de Israel. O que acontece? O povo traz a religião, os costumes, os hábitos. Então, toda a nação de Israel começa a ser contaminada de idolatria como nunca. Mas na verdade, Deus já se desfez da região geográfica. Por que os profetas, gente, por favor, me escute. Por que os profetas, quando profetizavam, eles não eram ouvidos? Alguém sabe dizer? Dureza de coração. Mas um dos argumentos que os profetas tinham: nós somos a raça eleita. Se Deus libertou a gente do Egito, é impossível Ele fazer a gente ser escravo de novo. Nós temos o templo de Jerusalém. Nós temos o sacerdócio, nós adoramos o Deus verdadeiro. Deus jamais vai mandar a gente embora. Qual que era a confiança deles? Na história do passado, não na adoração do presente. Eles achavam que nada ia acontecer de errado com eles, porque eles tinham um passado, porque eles tinham uma história de que um dia Deus fez algo na vida deles, mas Ele não estava fazendo hoje. Eles não viviam a vida com Deus hoje. Se você vai ler o verso 33, fala assim: embora adorassem o Senhor, continuavam a seguir os seus próprios deuses. Do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui, gente, que a idolatria destruiu a nação de Israel. A idolatria destruiu a nação de Israel. Mas não é a idolatria em que eles negaram o Senhor. Eles não negaram o Senhor. Eles não verbalizaram a apostasia. Eles ainda faziam culto ao Senhor, mas eles adoravam outros deuses juntamente.
Esse é o poder da idolatria. Isso acontece quando a gente recebe os pecados na nossa vida e pensa que eles não vão causar mal nenhum para nós. Tipo, nosso Deus é um Deus de misericórdia. O que vai acontecer? A nação acabou. A nação acabou. Às vezes a gente acha que a gente precisa fazer uma coisa muito grande para a gente ficar longe de Deus. Para nós, hoje, a gente sabe que idolatria está no nosso coração. Foi a idolatria. Foi só isso. Foi só isso. Não tem nem o que falar, é muito simples. É para a gente pensar, eu estou servindo alguma coisa que não é Jesus? No meu coração, eu estou adorando alguma coisa que não é Jesus? Porque foi só a idolatria que destruiu Israel inteiro. E a frieza espiritual é quando a gente pensa que se a gente não está sendo imoral, está tudo bem. Eu não amo Deus, mas eu não faço mal para ninguém também. Frieza espiritual é quando a gente perde a noção que não amar Deus e só a Deus com todo o nosso coração é a coisa mais perigosa que a gente pode fazer na nossa vida. Por que o exílio? Quando você olha para o capítulo 16, o rei Acás, que está em Judá, é atacado pelo rei da Síria, não da Síria, o rei da Síria. E aí ele pede ajuda para Tiglat-Pileser, fala assim, por favor, vem me ajudar. Deus sempre falou, vocês não vão pedir ajuda para rei nenhum, vocês vão pedir ajuda para mim. O que aconteceu com esses reis? Quando eles pediam ajuda para um rei estrangeiro para entrar numa guerra, eles estavam desacreditando que Deus era o Deus que tinha chamado eles para aquela missão. E eles estavam começando a contar com recursos naturais. Eu vou pedir ajuda de um rei. E eles tinham parado de confiar num Deus sobrenatural, que entrava dentro da situação para poder mudar tudo. Idolatria para nós pode ser contar com recursos naturais. Quando a gente não foi para Deus em primeiro lugar, pedir para que Ele venha nos dar recursos, sabedoria, entendimento. É quando antes de buscar Deus com todo o nosso coração, a gente vai em outro lugar. Antes de buscar Deus e esperar que Ele responda, porque Ele é o nosso Deus. E Ele nos salvou e Ele nos enviou para a gente fazer algo. Então, é muito legal quando você olha Acás. E aí você lê o capítulo 16 e você pensa, esse rei é um rei bacana. Por quê? A Síria atacou Israel, ele pediu para o rei da Assíria, Tiglat-Pileser, vir ajudar. Tiglat-Pileser veio, ajudou, e deu vitória e matou o rei da Síria ainda, inimigo do povo. Aí sabe o que acontece? Essa guerra está acontecendo em Damasco. O rei Acás chega em Damasco para cumprimentar o Tiglat-Pileser pessoalmente, fala assim, muito obrigado, você ajudou o povo de Deus. E aí quando você lê os comentários de história de Israel, ele fala assim, ele ficou tão grato, e o coração dele derreteu, ele ficou tão feliz, Tiglat-Pileser, você é tão gente boa, manda o sacerdote, os Urias, vir lá de Israel aqui, fazendo um favor. Aí o sacerdote vem, quando o sacerdote chega,
lá de Jerusalém, ele chega em Damasco, o rei Acas fala assim, ó, esse cara ajudou a gente, esse cara é de Deus, ele ajudou o povo de Israel. Faz o seguinte, tá vendo esse altar aqui, desse Deus do Tiglat? Faz um igualzinho e bota lá dentro do templo, porque esse cara é gente boa. Aí quando você olha, você fala assim, cara, esse rei faz uma política bacana. O cara é amigão. Pô, ele tratou bem os caras. E quando eu li isso, eu pensei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu posso exercer bem o meu chamado sem Deus. Eu posso viver a minha vida corretamente sem Deus. Esse rei estava cuidando de Israel. E ele estava contando com a ajuda de outro rei. E ele estava sendo grato a ele. Vamos fazer um altar igual o dele aqui, para ele sentir que ele pode contar com a gente, que a gente está junto. Pouco a pouco o povo vai se corrompendo. E aí eu olhei para isso e pensei, meu Deus, eu posso ser bom, honesto, responsável, competente e não fazer tudo isso para Deus. E eu queria que a gente fosse para Jesus agora, no capítulo 22 de Mateus, para a gente poder fechar isso e entender que Jesus continua advertindo a causa do exílio do povo de Israel. Mateus capítulo 22. Mateus 22, verso 36. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. Pronto. É o primeiro e maior mandamento. Gente, esse é o primeiro e o maior mandamento. Amar Deus com todo o nosso coração. Não é amar as pessoas, é amar Deus. Não é ser um bom filho, é amar Deus. Não é ser um bom pai, é amar Deus. Não é ser um bom profissional, é amar Deus. Não é ser um bom marido, o primeiro mandamento, é amar Deus com todo o coração. Não é ser um bom pastor e um bom pregador, é amar Deus. Não é ser um bom ministro de louvor, é amar Deus com todo o coração. O primeiro maior mandamento, é o maior, é o mais importante, é o que tem mais perigo se a gente quebra, é parar de amar Deus. E qual que é o desafio dele? É porque ele é sutil. É sutil parar de amar Deus. E aí nesse momento, a gente precisa começar a entender a importância. Quando Deus levanta pessoas para perguntar como é que está a nossa vida de oração. Porque esse é o maior mandamento e mais importante. Quando Deus levanta a gente para perguntar, você tem lido a Bíblia? Esse é o maior mandamento. O seu amor por Deus. Porque foi a quebra desse mandamento que aniquilou uma nação. Por mais de 2000 anos. Israel foi destruída, por quê? Porque eles pararam de amar Deus com todo o seu coração. Simples. O meu coração tem que amar o Senhor. O meu coração tem que perseguir o Senhor. É a coisa mais importante que eu posso fazer na minha vida. Esse é o maior mandamento de todos. É amar o Senhor. Como que isso se traduz? Isso se traduz em devoção. Não há nada mais importante na nossa vida do que amar Deus com todo o nosso coração. E buscar o Senhor. E buscar a presença de Deus. E buscar a palavra de Deus. E buscar ter maior fervor no coração pelo Senhor Jesus. Isso é a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida. E esse é o começo de tudo.
Se você está perdido na sua vida, você não sabe por onde começar, você não sabe o que fazer, você não sabe, eu não sei por onde começar. Olha, começa amando a Deus com todo o seu coração, porque esse é o mais importante de todos os mandamentos. E deixa eu dizer, se você não começar por aí, sua vida não vai entrar em ordem. Você pode investir em psicólogo, você pode investir em academia, você pode investir para melhorar sua alimentação, você pode investir profissionalmente para se cuidar, para ter um emprego melhor, você pode investir num curso para você administrar melhor dinheiro, você pode investir em qualquer coisa. Se você não for lá no mais importante de todos, sua vida não vai ter um rumo que deve ter. Porque esse é o mais importante de todos os mandamentos. Pronto. Sempre foi, sempre vai ser. Agora, não dá para a gente avaliar sempre isso. Porque ou eu me disponho a preparar o meu coração para amar Deus, ou eu posso ser uma pessoa sociável, mas que tem um coração em idolatria. Isso é uma coisa que eu preciso olhar para dentro do meu coração. Eu preciso me examinar. A gente vai ter o tempo da ceia, e Paulo escreve para os Coríntios, e ele fala assim, 1 Coríntios capítulo 10, ele fala assim, lembra do povo de Israel? Deus libertou eles do Egito, mas nem todo mundo entrou na terra, por causa da incredulidade deles, eles não amaram a Deus com todo o coração. E aí depois ele chega para falar da ceia, e ele fala assim, examine-se a si mesmo, antes de tomar da ceia. Eu vi um pastor ministrando uma coisa muito interessante. E aí ele estava falando assim, a gente transformou isso num ritual. Que antes da gente tomar a ceia, eu vou fechar o meu olho aqui. Me ajuda, Jesus, se eu tenho pecado, me ajuda. Amém. E a gente transformou o autoexame nesse rito. Quando que esse autoexame tem que ser um estilo de vida. Eu estou sempre examinando meu coração para ver se eu estou amando o Senhor. Aí ele fala, examina o seu coração e toma a ceia. Examina o seu coração e toma o pão, e toma o suco de uva, e toma da ceia. Por quê? Porque isso aqui é a celebração da libertação da escravidão. Se o meu coração não está amando o Senhor, eu volto para a escravidão. Não faz sentido isso aqui. Isso aqui é celebrar, eu fui liberto, eu sou livre do pecado. E hoje eu amo Jesus. E o prazer da minha vida é amar o Senhor com todo o meu coração. Essa é a minha busca. Se eu não estou amando Ele, isso aqui não faz sentido. O que dá sentido para a ceia é o meu coração. O que transforma isso aqui num momento verdadeiro é o meu coração que ama o Senhor. Porque um grupo de budista ou um grupo de ateus pode fazer a ceia e não vai ter valor espiritual nenhum. Porque é o meu coração, é a minha atitude, é a minha fé, é o meu amor ao Senhor que faz isso aqui ter valor. Então, o que Deus mais quer de mim e de você? É que a gente ame Ele com todo o nosso coração. Passam-se 800 anos do exílio e Jesus fala, o primeiro grande mandamento é amar o Senhor de todo o coração. Ele fala isso para as prostitutas, ele fala isso para os fariseus, ele fala isso para os cobradores de impostos. O primeiro grande mandamento é amar o Senhor com todo o seu coração. Esse é o chamado para nós. É isso que Deus está falando, me ame, me ame, me ame, porque se você não me amar, nada que você fizer vai ter valor. Porque 2 Coríntios capítulo 3 fala assim, que quando Ele vier no juízo final, Ele vai julgar as intenções do nosso coração. E se a gente não fez porque a gente amou Ele, vai ser queimado. Não tem valor. Então quando a gente olha para a história de Israel, e essa é a função do Antigo Testamento para nós, é a gente conhecer o coração de Deus, e o coração de Deus é, me ame. Eu preciso que você me ame. Eu preciso que você me ame. Eu preciso que você lute pelo seu coração, para o seu coração me amar. A gente vai ceiar.
nesse momento, tendo a consciência de tudo isso que a gente compartilhou aqui, de que o Senhor Jesus quer ser amado por nós. O que pode acontecer com a gente hoje, se a gente não amar o Senhor? A gente não é uma nação, né? Nós não somos uma pátria. A igreja não é uma pátria. No Antigo Testamento, a igreja era a pátria de Israel. Hoje, se a gente parar de amar o Senhor, o que pode acontecer? Efésios capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, fala assim, eu vou tirar o Espírito Santo daí. Se você não lutar para me amar mais, não tem mais, eu vou tirar o candeeiro. Se você não lutar pelo primeiro amor, se você não lutar pelas primeiras obras, se você não lutar para viver para mim, cara, fazer família não tem sentido, fazer ministério não tem sentido, ser honesto no emprego não tem sentido, eu posso fazer boas obras, não tem sentido, nada vai ter sentido na sua vida, ou você luta para me amar, ou sua vida não tem sentido, eu vou parar de agir aí, porque se eu te levantar, e você, com a posição que eu te der, você não atrair o olhar das pessoas para mim, então não tem porquê. Eu vou parar de agir no meio de vocês. Eu vou parar de agir na sua casa. Eu vou parar de agir no seu coração. Eu vou parar de agir no seu casamento. Eu vou parar de agir. Porque eu quero que você me ame. E por onde você passar, que você leve a fragrância de Cristo. Para que as pessoas sintam o cheiro do seu amor por mim. É só isso. É o mais importante de todos os mandamentos. Todo mundo aqui pode aprender tudo da Bíblia. E eu posso ensinar um monte de coisa, e a gente pode aprender a trabalhar com os pobres, ou a gente pode aprender a governar um país, ou a gente pode aprender a partir daqui a fazer um monte de coisa, mas se você não amar mais Jesus, através de tudo que eu te ensino, é tudo lixo. Para o Senhor não vale, para Ele não vai ter sentido. Porque a gente precisa olhar a vida com os olhos da eternidade. A gente precisa calcular 70 anos como 7 segundos. A gente precisa calcular 70 anos como 7 segundos. Porque o tempo é assim, ó. E nós somos como uma névoa, diz Tiago. Vai passar assim, desse jeito. E aí a gente vai passar a eternidade, colhendo o que a gente plantou nesse tempo, que vai ser como 7 segundos. Agora, quando a gente olha 70 anos, que é a expectativa de vida, quando a gente olha 70 anos como 7 segundos, a gente pensa, eu preciso amar Jesus com todo o meu coração hoje. Isso é a coisa mais importante que eu tenho que fazer. Eu acordo e falo, Senhor, eu preciso te amar. Senhor, eu preciso te amar, porque a minha vida não vai ter sentido, Senhor. Eu preciso te amar. É por isso que você precisa da igreja, é por isso que você precisa de gente santa, é por isso que você precisa abrir o seu coração, você precisa de comunhão, é gente que está na mesma luta, falando assim, Deus, eu preciso te amar. Aí você chega assim, eu posso fazer isso com você? Aí o cara está lá assim, Deus, me ajuda, me liberta do meu pecado, eu quero ser puro. Posso fazer isso com você? Você me ajuda a fazer isso também? Você me ajuda a amar mais Jesus, me ajuda a ver a Escritura como uma revelação de Deus. É isso que é a igreja. É por isso que a gente precisa da igreja. É por isso que a gente precisa de comunhão. É por isso que a gente precisa de compromisso de caminhada. É por isso que a gente precisa de discipulado. É por isso que a gente precisa. Porque sozinho a gente não ama Deus. E se a gente não ama Deus, nada que a gente faz tem valor. Nada, gente. Os ministérios perdem o valor. A gente vai tomar ceia e eu queria convidar você a examinar o seu coração. Igual o apóstolo Paulo fala, examine o seu coração para ver se você está na fé ou se você está na carne. Quando ele fala isso, examine o seu coração, olha para ver o que está movendo você todo dia. Qual é o seu projeto de vida? Isso tem a ver com ser movido por Cristo, ouvir Cristo, sonhar o que Cristo sonhou? Vamos orar? Quero te convidar nesse tempo a derramar o seu coração. Sonda, examina a si mesmo.
Vê se você está na fé.